terceira série. Hoje eu vou falar com vocês sobre a aula 7. O tema da aula 7 é fé e drama. E eu vou falar também sobre o barroco. Em arte, o termo barroco significa pérola irregular ou pedra. E o nome barroco ele foi empregado como ofensa. Barroco significa grotesco, absurdo, e era considerado de mau gosto. Originário de Roma, esse movimento ele floresceu em 1590 a 1720. E ele abarcou a pintura, a escultura, a arquitetura e a música. O barroco ele não tem regras tão definidas que o qualificam, mas ele é carregado de drama, ornamentações e teatralidade. A arte barroca ela propôs discutir as tensões religiosas da época. Após o idealismo do Renascimento, o artificialismo do maneirismo, a arte barroca propôs discutir as tensões religiosas e da época. Esse tensionamento ela se deu em razão do desejo da Igreja Católica em Roma reafirmar-se diante da reforma protestante. E que essa reforma protestante ela foi iniciada na Alemanha, sendo liderada pelo Martinho Lutero, e foi um movimento reformista cristão. Ele simbolizado pela publicação de 95 teses, tendo como partida as críticas, críticas às vendas de indulgências, né, e da Igreja Católica. E o movimento de Lutero tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero. Com o surgimento do protestantismo, ou reforma protestante, a Igreja Católica, por sua vez, ela iniciou um movimento de contra-reforma, em que ela estabelecia algumas reformas de pouca expressão estrutural. E foi aí que o barroco se insere no contexto da reforma protestante e da contra-reforma como um meio de impedir o avanço do protestantismo. A Igreja ela utilizou a arte como meio de reafirmação de seus valores católicos. As imagens elas pretendiam causar impacto emotivo, estimulando o sentimento cristão na vida das pessoas. Então, aqui é uma dessas obras, que essa obra aqui é de Caravaggio, que causa impacto e dramaticidade devido à manipulação dos efeitos de luz, vocês estão vendo aqui, né? E da sombra, né? Aqui assim, aqui, essa sombra ela cria uma ilusão de volumes. Aqui, ó. É como se essa vestimenta aqui estivesse, né, com volume nessa dobra aqui. Essa obra é de São Francisco de Assis em êxtase. Ela é de 1595. Ela é de Caravaggio. Né? No caso aqui, com essa dramaticidade aliada aos temas religiosos. Ela tem todo esse drama, essa coisa mesmo de teatral nessa obra. Aqui, essa gravura aqui é a Reforma Protestante, né, que foi, como já falei, foi um movimento religioso que se voltou contra as ações e regras da Igreja Católica. O principal agente da reforma foi o monge alemão Martinho Lutero, de 1483 e 1546. E tem a Contra-Reforma Católica, o Concílio de Trento, que é 1545, decisões para combater o avanço protestante. Tem a Contra-Reforma Católica, o Concílio de Trento, 1545, decisões para combater o avanço protestante.
Em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica lançou sua própria reforma interna. A Contra-Reforma, ela é desenhada no Concílio de Trento, convocado pelo Papa III em 1545. O Concílio de Trento é feito sobre a arte. O concílio declarou que a arte deveria ser utilizada como recurso para explicar os dogmas profundos da fé para todos, letrados e não letrados. A arte religiosa tinha que ser direta, emocionalmente convincente, projetada para despertar a imaginação espiritual e inspirar no espectador a compaixão e a piedade. Para causar esse impacto dramático, os artistas do período usaram nas artes visuais a manipulação dos efeitos de luz e sombra para criar a ilusão de volume, como nós já vimos naquela outra obra anterior. Essa técnica é conhecida pela palavra em italiano chiaroscuro. Esse efeito ele foi facilitado pelo uso da tinta a óleo. A tinta a óleo é uma tinta bem flexível e ela dá grandes efeitos. Outra obra também que transmite o drama do martírio de Santo André em 2 pontos. Né? No canto superior esquerdo, aqui onde a gente vê aqui, por meio dos músculos, né, tensos do homem que tenta desatar os nós que prendem o santo. Aí, no caso, ele está fazendo força para retirar esses nós, então é onde ele ressalta essa parte aqui, ó, dos músculos. E pela expressão de espanto das pessoas. É isso aqui que a obra mostra. Tem outra parte também que é a claridade. Ó. Essa claridade bem na imagem principal. Aqui vocês podem ver que está mais escuro, né? E esse ponto aqui de luz, escuro, aqui também, são as características do barroco. Essa tela, ela é produzida em óleo, e essa obra é assimétrica, com uma composição diagonal que pode ser percebida na posição em que se encontra a cruz. Aqui, ó. Ela está mais pendente por aqui, para o lado direito. Ela cai um pouco para o lado direito. Tem perspectiva de luz e sombra para transmitir o drama espiritual, né? A força da luz. E a luz é utilizada principalmente nos detalhes, para dar foco aos elementos principais da pintura, né? No caso na cruz. Esse jogo de luzes chama-se tenebrismo, que é um outro estilo artístico também. Ele tem origem da palavra tenebrae, latim, que significa escuridão. Essa obra também ela possui uma visão bastante teatral, característica das pinturas de Caravaggio, com fundo obscuro sobre o qual o tema surge sobre uma luz radiante. Olha aqui, o fundo escuro, mas a principal figura, né, ela está bem mais clara do que as outras. Além de Caravaggio, destacaram-se no movimento barroco o Diego Velázquez, que ele é um artista espanhol, de 1500 a 1600. Peter Paul Rubens, de 577 a 1640, ele é alemão. E tem o Rembrandt, de 1606 a 1669, ele é holandês. O Velázquez, né, o Diego Velázquez, ele gostava muito de pintar
totalmente realistas, como as obras barrocas, né? O, o Rubens, ele trouxe a energia, a sensualidade e o drama da arte barroca. Não só para as obras religiosas, mas também para os temas históricos e mitológicos. O Rembrandt talvez seja o mais lembrado, acho que é o mais conhecido, né? Por seus retratos, mas também foi um mestre barroco de paisagens e temas religiosos. Bom, aqui é outra obra aqui, né? Que essa obra também, essa aqui é do Rembrandt, Descendo da Cruz. Ele é de 1634. A característica do barroco é uma cena carregada de emoção, né? Aumentada pelo uso dramático da luz e das sombras. Gente, olha aqui, é muito forte a luz, né? E ela cai direto em cima do Cristo e do tecido, né? Da mortalha, em que ele vai voltar à vida. É enrolado, ele vai voltar à vida. Aqui também temos a luz que brilha sobre o corpo de Cristo, né, no caso, e sobre as mulheres que estão em volta da cruz. Olha, a escuridão, como sempre, né? E aqui o personagem principal, a luz é bem focada. E aqui também para poder destacar o drama, né? Toda parte dramática aqui, teatral da mulher. Representação de santos e imagens religiosas, componentes fundamentais nas igrejas de arquitetura barroca. E para essas representações, o recurso trampoleói é técnica visual que dá tridimensionalidade a um espaço bidimensional. Esse elemento significativo na arquitetura barroca. Vocês vão ver uma imagem a seguir. Gente, olha, uma falsa cúpula de São Francisco Xavier. Essa técnica aí, ela dá tridimensionalidade, né? É muito que pode ser encontrado em muitos afrescos, como na apoteose de São Francisco de Assis. Essa cúpula, ela parece que está se abrindo, né, para o céu, e logo a gente vê o santo sendo carregado para o alto por um grupo de anjos, de vários anjos. Essa imagem, ela é apresentada e é chamada para recusa dos sentidos, propondo ao observador não confiar naquilo que ele vê. E é muito interessante, né? Parece que tá aberto mesmo, né? Que é um fundo mesmo aberto. E fazendo essa conexão, né, do barroco com o mundo contemporâneo, eu tenho essa imagem aqui também, que ela é bem contemporânea, né? Que é do artista Juliano Vivet, é um artista inglês, e ele também é o tipo, aqui parece que está muito fundo, né? Mas aí é o contrário. Essa tridimensionalidade para baixo. Gente, aí vamos falar também da música barroca e ópera. A música barroca, né, ela indica o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório, aí até a morte de Johann Sebastian Bach, que é um famoso músico, né, dessa época. É uma música exuberante, ela tem ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais e sonoridades fortes e suaves. É igual mesmo às pinturas, né, e as esculturas. O principal representante da música no período barroco é o italiano Antonio Vivaldi. Ele é de 1678 a 1741. E essas composições mais famosas são os concertos para um ou mais violinos, solo e orquestra de cordas. Outro nome também que é considerado um gênio da cultura musical barroca é um dos maiores músicos da história,
que é o Johann Sebastian Bach. Ele é muito famoso, acho que aí todo mundo conhece, eu já ouvi falar, né? Gente, temos as esculturas barrocas também. Essa daqui é a escultura Êxtase de Santa Teresa. É uma escultura de Jean Lorenzo Bernini, de 1598 a 1680. Bernini é um dos maiores escultores do movimento barroco. E temos também o Davi, né, que é uma escultura em mármore, do Bernini também, de 1623. E essas esculturas marcadas pela sensação de movimento, assim como os quadros religiosos, a carga dramática, né, e a sensação de movimento vão aparecer também nas esculturas. Olha, é como se eu estivesse fazendo movimentando mesmo. Essa noção de movimento, né, dada a escultura, Davi é representado no momento em que irá atirar a pedra em Golias. Olha, a gente sente como se ele estivesse movimentando. E vamos falar também da arquitetura barroca, né? A arquitetura barroca ela está entre as principais formas de manifestação da além de sua contribuição para a arte, a arquitetura barroca representou uma verdadeira revolução urbanística. Mudou completamente o tipo da arquitetura na época. E tinha que ser, ela integrava o movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica na arte, né? Então, entre os objetivos do movimento estava o transporte do observador para a cena demonstrada. Então, ela tinha que chamar a atenção sobre ela. A arquitetura ela tinha que chamar a atenção do espectador, do público, para ela. Então, voltado para ela, tudo voltado para ela. E por isso que as igrejas elas têm toda essa estrutura barroca, essa arquitetura barroca, de chamar a atenção de toda de movimento, de dramaticidade. E por isso que a arquitetura barroca ela é observada principalmente nas igrejas, igual eu falei, né? Catedrais e monastérios. Isso ocorria para demonstrar a imponência da arte cristã. Então, assim, essa parte aí da arquitetura tinha movimento, tinha contrastes também, igual as pinturas e a escultura. Aqui, ó. A Basílica de São Pedro é uma das mais importantes expressões da arquitetura barroca. Tem também a Catedral de Santiago de Compostela, que é na Espanha, que é muito bonita também. E é uma arquitetura linda. O movimento barroco, na questão da arquitetura, ele teve muita arquitetura bonita. Bom, gente, aqui nós terminamos o capítulo 7 e eu passo para vocês aqui o planejamento para estudos. Vocês vão fazer a leitura do capítulo 7 para estudo, fazer o exercício na página 60, com as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, assistir o filme Moça com Brinco de Pérola, e após assistir o filme, vocês vão fazer um trabalho baseado no filme. Eu quero um trabalho escrito, vocês vão responder as questões com muita criatividade, organização, tá? E as questões são a sinopse do livro, né, do filme, vocês vão fazer um resumo, o período em que a história se desenvolve, sobre o filme Moça com Brinco de Pérola, qual é a cena inicial do filme e o que ela revela, como é a relação do pintor com o mercado da arte. Descreva como são as obras, pinturas dos artistas que aparecem sendo executados no filme. Por que, no seu ponto de vista, Catarina, esposa de Vermeer, mostra indignação diante do retrato de Grayet, a ponto de designá-lo obsceno? Por que Vermeer faz a questão que a criada ostente um brinco de pérola para ser retratada? Gente,
E também eu gostaria que vocês também assistissem, né, a videoaula do capítulo 7, tá? Então é isso, gente. Até o próximo capítulo.